Que a paz e a graça de Deus permaneça dentro do nosso coração para sempre. Né? Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração dos irmãos de outras denominações também. Amados e queridos, eu quero trazer aqui em nome do Senhor Jesus um texto muito importante de evangelização, amados irmãos. Aqui em 8 aos Romanos, o apóstolo Paulo pregando aqui nesse parágrafo, veja o que é que ele diz aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amados irmãos, aquele que se regenera, aquela que se regenera diante de Deus, que deixa conscientemente o seu pecado diante de Deus, né, irmãos? E que permanece firme, servindo a Deus até o fim, até descer ao seio da terra. Amados e queridos, para esse não tem condenação. Para essa não tem condenação. Né, irmãos? Que deixou o funk, que deixou a balada, que deixou as orgias, que deixou a maconha, que deixou as imoralidades sexual, né, irmãos? Que deixou a libertinagem, né, irmãos? Que deixou até mesmo de ser patricinha, né, irmãos? Para poder obedecer a palavra de Deus, para aceitar e servir a Deus como o Senhor Jesus é. Veja bem o que está escrito aqui nesse texto. O apóstolo Paulo pregando aqui em 10 de aos Romanos, versículo 16. Veja o que é que ele diz aqui. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha aí. Amados irmãos, nem todos obedecem ao Evangelho de Cristo. Nem todos. Nem todos, irmãos, ele é apto para entrar na vida eterna, de maneira nenhuma. Mas é todo aquele, toda aquela que quando ouve a palavra de Deus, que a palavra de Deus é enxertada dentro da alma dele, dentro da alma dela, que ele passa a crer, irmãos, e ele deixa as impurezas e as maldições dessa terra e se converte a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, realmente o Evangelho, ele entrou dentro dele, entrou dentro dela. Porque, irmãos, como o homem vai crer se não tem quem pregue? E como o homem vai pregar se não foi enviado pelo Espírito Santo de Deus? Irmãos? Porque tem muitos que dizem que não pode pregar, amados. Mas como alguém vai ouvir o Evangelho? Né, irmãos? Se o homem de Deus, ou seja, a mulher de Deus, o missionário não foi enviado pelo Espírito Santo, a missionária não foi enviada pelo Espírito Santo para poder pregar para aquela nação, para poder pregar para aquela tribo, aquela língua, né, irmãos? Para poder anunciar o Evangelho. Irmãos, Isaías ousadamente diz, né? Senhor, quem acreditou na nossa pregação é a quem o braço do Senhor manifestou, quer dizer, o poder de Deus, irmão. Quando ele crê na pregação, né, irmãos, na palavra de Deus, que a alma se converte, o povo se converte, a nação se converte, irmãos, o poder de Deus, ou seja, o Espírito de Deus, irmão, desceu sobre aquela nação. Amados e queridos, porque vejamos bem, amados, a palavra de Deus diz lá, no livro de João, nos Evangelhos, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, amados e queridos. Então, no amor, ou alguém se ama, ou deixa de amar. Ou ele ama, ou ele aborrece. Irmãos, ou ela ama, ou ela aborrece.
né, amados e queridos irmãos? Então, Deus enviou o seu Filho amado porque Ele amou, que deu a sua própria vida no duro madeiro da cruz, né, irmãos? Expirou as suas últimas gotas de sangue, derramou, irmãos, no duro madeiro da cruz. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho amado, pelo amor da humanidade. Então veja bem que quando, amados e queridos irmãos, o evangelho é pregado, que a alma, irmão, recebe a palavra de Deus, o crack sai dele, a maconha sai dela, irmãos, a cocaína sai dela, sai de dentro das biqueiras, irmão, irmão, sai da vida do crime. O Senhor arranca, porque Deus é poderoso, irmãos, pelo amor que tem. Porque o Senhor quer dar a vida eterna. O que é vida eterna? Uma vida perene, irmãos, que nunca vai findar, amados e queridos irmãos. O Senhor me traz aqui em frente, irmãos. Vejamos bem, na palavra de Deus, no capítulo 3 de aos Romanos, versículo 9, está escrito aqui que Deus, olhando dos céus à terra, irmãos, nós andava restituído da glória de Deus. O que é restituído? Separado, amados e queridos irmãos. Estava a humanidade separada da glória de Deus. Não era digno, irmãos, e por isso Ele enviou o seu Filho amado, irmãos, para regenerar a nação. Então por isso que Deus, Ele tem esse amor. O Senhor Jesus, Ele tem esse amor pela humanidade, porque está escrito, amados e queridos irmãos, no capítulo 8 de João, versículo 31 e 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos Cristo, que é a verdade, irmão, e que a verdade entra dentro de nós, irmãos, nós somos libertos do pecado. A humanidade é liberta do pecado, irmãos. Mesmo escravizado, irmãos, dentro do álcool, que é uma droga, irmãos, que o povo diz que é uma droga social, mas mesmo estando lá, o Senhor arranca. Escravizado no cigarro, mas Deus arranca, porque o Senhor é poderoso, porque a verdade vai entrar dentro dele, irmãos. A vida que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, está escrito na palavra de Deus, e o Senhor, Ele vem dizendo que se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres, irmãos. Se o Filho libertar a nação, verdadeiramente o povo é liberto. Então o Senhor vem dizendo pela palavra de Deus aqui, amados e queridos, no capítulo 6 de aos Romanos, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário, irmão, de quem peca, irmãos, é a morte, é descer ao seio da terra. E se descer sem Cristo, vai descer para dentro do inferno, irmãos? Mas o dom de Deus é a vida eterna, amados e queridos irmãos. A palavra de Deus aqui nos vem dizendo sobre esta finalidade. Então que você hoje se regenere, que você hoje ouça essa palavra de conversão, essa palavra de salvação que está sendo transmitida para você, e que você possa entender que Deus quer mudar a tua vida. Mesmo, irmãos, a mulher ela estando dentro do prostíbulo, irmão, dentro do prostíbulo, irmãos. Mas se o Senhor quiser entrar lá dentro, irmãos, da prostituição, arranca ela de lá de dentro do prostíbulo. O Senhor é poderoso para fazer esta obra e mudar a sua vida, irmãos, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Muitas vezes a pessoa está dentro da sodomia, irmãos, o Senhor, Ele pode mudar a sua conduta, porque a palavra de Deus nos mostra isso no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 10, irmão, está escrito: não erreis, e nem os ladrões, e nem os avarentos, e nem os bêbados, e nem os maldizentes, irmãos, e nem os afeminados,
herdarão o reino de Deus, e nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Mas alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, porque Deus, irmão, ele não condena o homossexual, ele condena os atos, as ações que ele faz. É como a mulher também. O Senhor também, ele não condena a lésbica, mas ele condena os atos dela. E o Senhor quer arrancar, ele quer fazer uma obra nas vossas vidas, ele quer te transformar. A palavra de Deus vem especificando isso. Deixe o seu like, seus comentários, que Deus abençoe. Procure refletir na palavra de Deus, meditar nela dia e noite, para nós ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, irmãos, e o nosso fruto não venha a perecer, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela está ficando escassa na vida do povo. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.